Olá, seres divinos, boa noite. Estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o Covid-19. Ora, no último vídeo falei um bocadinho sobre aquilo que eu penso que tem sido o Covid-19. Eu creio não só que este vírus tem sido uma coisa desafiante, profunda, que sim afetou a humanidade de um modo quase global. Creio também que Portugal foi um dos países que se portou melhor em termos de prevenção, em termos de gestão da pandemia, até um momento em que resolvemos de súbito, como se não fosse já a nossa panagem, voltarmos às coisas habituais, não é? Portanto, começou com a brincadeira do 25 de Abril, que sim senhor, deveria ter sido assinalado, acho muito bem que sim, que tivesse sido assinalado. Acho absolutamente pornográfico que tenha sido feita da forma que foi. E acho pornográfico porque havia pessoas em casa sem se poderem deslocar para os postos de trabalho, a terem de telefonar para a Segurança Social, vamos dizer assim por baixo, umas 10 vezes seguidas para conseguirem chegar à fala com alguém, a terem o telefone atendido, a chamada atendida, perdão, e de repente a chamada ir abaixo, voltar a passar para o processo todo. Havia gente em casa com os patrões a pura e simplesmente borrifarem-se para as pessoas e as pessoas não receberem nada da Segurança Social, como havia alguns de nós que achavam que as pessoas não tinham nada que pedir ajuda à Segurança Social porque não havia dinheiro para pagar a todos. Cada um de nós tem uma sensibilidade diferente. Eu, como nunca deixei de descontar, tenho todo o direito e toda a legitimidade de olhar para o meu Estado e dizer-lhe assim: meus queridos governantes, minhas queridas instituições, onde está o dinheiro dos meus impostos? Ok? Neste momento eu necessito, tenho o direito de receber uma ajuda porque também desconto todos os meses e não bufo. Mas isso já nos levaria para outras questões que não vêm agora ao caso. A realidade é que toda esta situação da pandemia pode ter sido muito bem engendrada pelos seres de luz ou pelas altas esferas de luz, podem ter sido engendrados pelos seres umbralinos e podem ter sido aproveitados por uns e por outros, ou por uma e outra parte, se quisermos, nessa perspectiva dualista, para trabalharmos um potencial que estava aí para nós. Que bom que de repente me lembrei da data limite de Chico Xavier, 2020, recordam-se? Pois é, 2020 aí está, e reparem como ele está, e como ele tem estado, e como ele ainda vai estar, porque a coisa ainda não fica por aqui. Mas relativamente ao Covid-19, creio que talvez a maior das coisas no meio desta pandemia seja justamente uma pequena possibilidade de abrirmos um bocadinho mais os olhos, de abrirmos um bocadinho mais o nosso coração e sermos um bocadinho mais humanos. Aliás, durante algum tempo, esse foi até o batente no qual eu fui de alguma maneira beliscando quem me segue no Facebook, acompanhou isso. Tudo isto pode ter sido um plano devidamente engendrado para nos massacrar, para ir buscar uma crise nova para o mundo, porque o mundo capitalista precisa de umas crises e tal, para continuar a prender as pessoas e às suas dívidas, aos créditos e afins, e para fomentar cada vez mais, portanto, o consumo rápido e essas coisas todas muito bonitas, que nós nos deslumbramos, mesmo sem querer, deslumbramos sim, vamos atrás, porque compramos coisas absolutamente desnecessárias, trabalhamos que nem uns camelos
para pagarmos as contas no final do mês, e basicamente é um bocado isso que a gente faz, não vive, não é? Mas a pandemia, pois eu digo-vos que a pandemia para mim é o que vem depois de passar o grande foco do tal vírus estranho que terá manifestado-se pela primeira vez lá em Wuhan, na China. É curioso o sítio onde ele começou, porque talvez nos tenha vindo alertar para um país que neste momento compra dívidas externas dos outros países, que é uma potência económica cada vez mais forte no mundo. E não vamos estar aqui com histórias, não é? Nós sabemos que as pessoas na China são absolutamente livres, vivem um comunismo capitalista único, uma coisa absolutamente extraordinária e, portanto, é um país que não invade ninguém pela força, como é o caso do Tibete. Sabemos também que a China é um país que, de facto, tem um regime político e social no qual toda a gente se pode pronunciar, as notícias não são nada controladas. Aliás, a própria internet, assim como na Coreia do Sul, a internet também é livre, as pessoas podem dizer aquilo que quiserem, seguirem aquilo que quiserem, lerem aquilo que quiserem, etc. E, portanto, não deixa de ser curioso que ele se tenha manifestado aí, até também pelo facto de, supostamente, o primeiro foco do novo, não sei porque é que lhe chamam novo, coronavírus, se tenha dado num mercado onde, epá, não é preciso estar a descrever, pá, vão ao YouTube e procurem, porque, pá, olhar para aquilo não é muito diferente de vermos um matadouro onde os animais que ingerimos nas refeições são abatidos. No entanto, a diferença é que é ao ar livre e é com aquelas condições higiênicas absolutamente, e com aqueles cuidados que eles têm com os animais que lá vendem, absolutamente pá, exemplares mesmo. É algo que de facto a humanidade deve se orgulhar de fazer, de permitir e tal. Assim como também não deixa de ser curioso que, voltando ao nosso caso específico, a pandemia de facto é os festejos de 1 de maio e é também agora a legislação para que eventos como a Avante, do PCP, sejam realizados. Mas, claro, se sairmos à rua e não andarmos de máscara, estamos sujeitos a levar uma multinha, porque temos bastante dinheiro para pagar as nossas rendas e os nossos compromissos depois de tudo aquilo que se passou. E, portanto, vivemos presentemente, não precisamos de olhar sequer para o mundo. Podemos olhar, mas acho que é absolutamente desnecessário. Basta olharmos para a nossa casinha, não é? Para o nosso país, e vermos que tudo isto, pandemia, sim, é uma pandemia, de facto. É uma pandemia, uma desorganização mental, emocional, socioeconómica e política absolutamente estrondosa. Pandemia é isso. Pandemia é isso. É a pornografia de nos apedrejarmos uns aos outros porque uns andam com máscara, outros não andam, porque umas empresas cumprem, porque outras aproveitam o layoff para chular o Estado e tal, porque outras aproveitam-se para terem teletrabalho, como se montar móveis, fazer ruas e etc. Se pudesse fazer por teletrabalho e outras coisas do género, não é o caso dos enfermeiros, que supostamente, depois de terem sido, de certa maneira, endeusados, passaram a ser colocados à parte, porque afinal de contas, se calhar é capaz de ser mais interessante achar aqui uma maneira de retomarmos o campeonato da Primeira Liga por causa dos patrocínios. Ai, não é bem por isso. É só porque, pronto. Ironias à parte. Pandemia. Não, pandemia é nós olharmos para as pessoas que vão à praia e dizermos assim, são os irresponsáveis, são estes, são aqueles. É um pai que mata uma criança e nós, se estivesse à minha frente esganava, ou não sei o quê e tal. Nós somos ótimos nisso, já repararam? Isso é que é a verdadeira pandemia para mim.
é a pandemia do desregulamento, é a pandemia do medo, da vingança, do ódio. Epá, isto do Covid-19 para mim, meus queridos seres divinos, é um apelo, uma oportunidade e uma bênção. É um apelo a que nos olhemos como seres humanos, a que nos tratemos uns aos outros como seres humanos, a que, pela primeira vez em 2 milénios, alcancemos um estágio no qual, e aqui entra a parte em que eu digo que é uma oportunidade, saibamos pela primeira vez alcançar um estágio novo de consciência, em que não vamos precisar de uma guerra para nos exterminarmos, não vamos precisar de um cataclismo, de algo natural que seja absolutamente erradicante da nossa raça, para chegarmos um bocadinho além. E esse chegar um bocadinho além, e esta é a bênção, é que se calhar haviam aqui almas que precisavam de ir para outros planos porque já não estavam cá a fazer nada. Se calhar o nível delas poderia ser demasiado baixo ou demasiado alto para continuarem aqui neste mundo em que continuamos a gatinhar para alcançarmos uma juventude ou até porque não uma infância na qual saibamos olhar para as notícias e desligar a televisão, escutar as notícias na rádio e mudar para outra estação que só passe música. Saibamos ver as pessoas na rua e dizer bom dia. O distanciamento foi muito bom e também está a ser muito bom neste momento, porque temos a paranoia e temos o desleixo. Como em tudo, eu acredito que, tal como os budistas professam e ensinam, e algures no meio andará a virtude. Se existe o Covid-19, sim. Se há pessoas a morrerem por causa do Covid-19, não. Há pessoas que morrem em consequência de terem sido infectadas, em consequência das complicações que isso gera. É uma opinião. Não quero que vocês pensem como eu. Aliás, pensem de forma diferente, contrariem, comentem e digam assim, és um parvoide, estás a dizer isto e tal, e não sei o quê. Estamos aqui para falar uns com os outros. Agora, esta cena de me chamarem parvoide, não façam, porque eu não vos respondo, está bem? Porque, se for para virem insultar, não merecem o meu gasto de energia. Agora, se vierem para dizer, olha, não concordo contigo, porque isto, ok? E eu, pronto, poderei concordar ou não com a argumentação, mas aí estaremos, de facto, a fazer aquilo que não fizemos até agora, que é a dialogar, a concordarmos uns com os outros na diferença e, além disso, a sermos seres humanos melhores, ok? E a olharmos para os nossos governantes e não depositarmos neles aquelas decisões que nós devemos tomar. Claro que eu não sou um anarquista e acho que, por enquanto, ainda precisamos de governos, porque virá o dia em que poderemos estar reunidos em grandes assembleias e decidirmos nós o que é de facto melhor, ou então termos políticos um bocadinho melhores e nós próprios, cidadãos comuns, dizermos ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente da República, deixem-se de cenas, está bem? É que é tudo muito bonito e quem me conhece sabe que eu elogio o nosso Presidente da República, o primeiro representante da nossa nação, mas não deixo de me recordar que quando o Covid-19 foi registado em Portugal, o Presidente Marcelo pôs-se a andar, não é? Fez autoquarentena e fez não sei quantos testes. Portanto, o Presidente dos abraços, dos beijinhos, o primeiro a chegar aos locais das desgraças e das selfies, de repente, sumiu. Como diz o povo, quem tem cu tem medo, e o professor Marcelo também demonstrou que é humano.
Ele pode até ser reikiano, mas continua a representar algo que na política, para mim, vou usar uma palavra suavezinha, é, não é repudiante, é não recomendável, que é usamos discurso para a popularidade e não usamos discurso de responsabilidade. Tem sido, e de facto depois do ditoso Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido de facto um presidente que nós precisávamos de facto para trazer algum prestígio, alguma serenidade e uma imagem melhor, mais decente ao nosso país. Mas, meus queridos, não deixa de ser um ser humano, ok? Covid-19, para mim, é uma coisa que é uma bênção disfarçada de dor, mas é uma bênção porque, em lugar de termos sido todos erradicados, a Terra já não precisa de nós. Nós já somos o maior vírus que existe neste planeta porque não respeitamos nada, não nos respeitamos uns aos outros. Aliás, a cena das máscaras espalhadas pelo chão. Esteve calor há dias e eu fui até uma praia fluvial e a primeira coisa que vi nessa praia fluvial, ainda sem concessão, foram cervejas, lixo, 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 lixo. Um grupo de brasileiros que não deixou ninguém estar em paz. Teve sempre música aos berros, gritos, os catraios a passarem a correr na água, na areia. Muita gente de motos na água, cheiro a combustível, as ondas enormes que eles provocavam, etc. Epá, continuamos uns bestas uns com os outros. Desculpem, é um termo fuleiro, é pesado, mas nós somos umas bestas. Somos umas bestas uns com os outros. Somos mesmo, não respeitamos ninguém. E essa é a bênção. E essa é a parte da bênção. Tudo isto, remetemos um bocadinho a casa para nós tirarmos um tempo para nos encontrarmos, para olharmos para nós e dizermos assim, eu às vezes sou uma besta. E o que é que eu faço agora? Vou continuar a ser besta? Vou passar a ser um bocadinho mais respeitoso com os outros, comigo próprio, a ser mais educado, a usar de maior amorosidade quando falo com as pessoas, quando no trabalho estou estressado e digo aos outros, tu és este, és aquele, não sei o quê, não sei o que mais, não é? Ou vamos começar a agir de forma diferente. Para fechar, Covid-19 existe, como existem muitos outros vírus, como existe um outro vírus enorme que é a fome, a falta de respeito, a falta de amor, a falta de gentileza no trato. Estamos cada vez mais egocêntricos. A esperança é que também há, no outro lado, lá vamos nós para os lados, mas às vezes é inevitável, também há do outro lado uma massa crítica de pessoas que olha para o Covid-19, para a pandemia e diz assim, isto não tem nada a ver comigo, isto é alimentar o medo. Eu, quando estou em espaços fechados, coloco a máscara, respeito o distanciamento social. É horrível ir às compras neste momento, por causa das filas intermináveis. É horrível entrar num sítio ou passar num passeio e estares a fumar um cigarro e as pessoas passam e viram-se de costas ou tu sentes-te até constrangido e até te viras de costas para a pessoa passar e não incomodarmos ninguém. É horrível ver gente que anda à pancada por causa de papel higiênico. É horrível ver gente que se pega ao estalo ou esfaqueia-se e coisas do género nas praias. Mas 2020 ainda não vai a meio. Não vai a meio. A bênção do Covid é não nos erradicar deste plano. Dar-nos a oportunidade de nos limparmos, de curarmos muita coisa de errado que fizemos e que continuamos a fazer.
E para limpar, é quase como um lago, não é? Quando vamos limpar o lago, chegamos lá e há muita porcaria no fundo das águas. E então é preciso ir lá tirá-la. Mas quando tiramos a porcaria, a água fica toda turva, o lixo vem todo ao de cima. Epá, o primeiro ceifador anda aí. Talvez nos dê agora uma folguita, mas depois virá o segundo. E segundo rezam as lendas, um terceiro virá. Queridos seres divinos, a pandemia é o medo, é a irresponsabilidade, é o julgamento fácil, é o distanciamento social e emocional. Não é aquele que nós devemos praticar nas ruas, no convívio com as outras pessoas, o distanciamento social, que é grave e que é de facto pandémico, é o distanciamento da nossa essência humana, da nossa essência espiritual, daquilo que somos e daquilo que nos faz os seres especiais, apesar de tudo que somos, porque somos seres divinos todos. Todos, sim, todos. Mesmo aqueles que cometem atos hediondos, incompreensíveis e absolutamente necessários de serem punidos. Agora, será que nos preocupamos em ver o que está por detrás disso, em perceber o que está por detrás disso? O que é que leva a esses comportamentos? Houve momentos na nossa história, e não são assim tão longínquos quanto isso, em que não gostávamos de uma determinada etnia, de uma determinada raça. Mandávamos matar e tal. Não gostávamos das bruxas, queimávamos as bruxas vivas, inclusive os gatos pretos. Que resultado é que isso deu? Que resultados é que isso nos deu? Onde é que nos levou? Mas aqui estamos nós, não é? Aqui estamos nós e continuamos a estar. Enquanto não nos encarnarmos desta vida, deste corpo, estamos aqui. Há uma frase que eu penso que dirá mais do que toda esta ladinha que eu estive para aqui a debitar. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Mário Sérgio Cortella. Quem nasce pronto é os fogões, as geladeiras, os frigoríficos, etc. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. A humanidade também não nasceu pronta. Nasceu não pronta e está a fazer-se. Mas quem é que faz a humanidade? Somos nós. Cada um de nós. Cada ser humano. Então, deixemos dessas tretas das pandemias, de alimentar os medos, e saibamos olhar para as coisas e manter algum distanciamento das coisas, ok? Saibamos ler as coisas e perceber o que é que está ali contido naquelas letras, naquelas palavras. Saibamos escutar e perceber que aquele ruído que nos chega aos tímpanos é agitante, que nos perturba e nos tira do sério e nos leva para manifestação explosiva. Isso não é amor. Não, isso é que é pandemia. É tirar-nos do sério, da tranquilidade. É estimular-nos cada vez mais a fazermos mais e melhor e batermos naquele e julgarmos aquele outro e etc. Paremos, aproveitemos a pandemia, os efeitos, as constrições e olhemos para um pássaro, olhemos para um gato, olhemos para a Terra, planeta, olhemos para as árvores, olhemos uns para os outros e percebamos que nós somos Deus em manifestação. E enquanto tal, se somos Deus em manifestação, somos a manifestação do pior e do melhor. A escolha que nos cabe é se queremos continuar a ser um vírus que tudo consome em seu em seu entorno, até nada mais a ver, para depois tentar migrar para um outro hospedeiro que lhe permita que ele volte a repetir o processo, consumir tudo à sua volta,
até não ter mais nada para consumir. A pandemia é nós consumirmos uns aos outros com parvoíces, com barbaridades e não respeitarmos um ao outro e a todos os outros, que afinal de contas não são nada mais do que um outro eu. O Covid-19, sem fazer análise à palavra, mas fazendo análise aos números, 19. É muito interessante porque é um 1 e um 9. 9 mais 1, 10. 10, 1 mais 0 é 1. É uma nova caminhada. É uma caminhada para um despertar consciencial reforçado pelo 0 à frente do 1, no sentido de ganharmos uma consciência superior, ampla, de que temos de nos respeitar uns aos outros, de que temos de dar valor à saúde. E a saúde não é aquela correria quando a coisa corre mal e somos infectados por um vírus que ninguém sabe como combater, como parar. Não é atirarmos pedras uns aos outros e matar-nos uns aos outros de razões, de certezas absolutas, de estudos, de ditos, de contos, de atemorização. Nós somos ótimos a trabalhar o medo. Porra, pá, chega. Chega. É tempo de sermos ótimos aprendizes a trabalhar o amor. E o amor não é aquela coisa de vou pôr uma japamala, vou fazer uns gestos muito bonitos e muito fixes e tal, e muito místicos, e de repente somos todos santos. Não, pá, somos humanos. Somos humanos. Temos coisas boas, temos coisas más, aceitemos. Aceitemos isso. Ok? Meus queridos, já me cansei de falar da pandemia do Covid-19. Se a vossa percepção sobre tudo isto estiver em ressonância com a minha, deixem aquele like maravilhoso, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Sou-vos muito grato. Amanhã falaremos, eu digo falaremos e estamos e etc, porque eu estou sempre acompanhado pelo meu Léo, ele está aqui ao meu colo, eu vou-vos mostrar. Ele não me deixa estar só, e então quando estou ao telemóvel a falar, aqui está ele, diz olá para aqui, diz olá. Amanhã vamos falar, portanto nunca estou sozinho, além de eu, os meus eus e todo um imenso cosmos que me habita. Amanhã vamos falar sobre o famigerado chip e as vacinas a propósito do Covid-19. Se gostaram do vídeo, se a vossa energia está em ressonância com a minha, deem aquele like maravilhoso, ativem o sininho para receberem as notificações sempre que houver um vídeo novo. E espero que tenham gostado, ok? Subscrevam o canal, deem um like, ativem o sininho, partilhem, comentem e sejam chatos, porque eu também sou. Obrigado, seres divinos. Obrigado, seres divinos. Fiquem bem e que as bênçãos da fonte se derramem sobre todos nós e através de nós a todos os seres. E assim é.